Fala galera, tudo bom? Pessoal, eu compartilhei um vídeo aí agora há pouco com o relato de uma pessoa que fez uso de caneta emagrecedora para fins estéticos e ela fala de todas as complicações que isso trouxe. Esse relato dela é um relato muito comum, tá? Que eu recebo com bastante frequência e eu resolvi falar disso. Eu já falei sobre as canetas emagrecedoras outras vezes em outros grupos para outras situações, mas essa é uma situação que assim me preocupa pela recorrência e me preocupa pela escalada. A tendência disso só é piorar. Porque hoje as canetas emagrecedoras elas ganharam inclusive esse nome como se fosse uma solução para o emagrecimento. E elas não são exatamente isso, tá? Eu vou falar um pouquinho do que são as canetas emagrecedoras para depois entrar no relato dessa moça e falar um pouco do que me preocupa, tá? Todas as canetas emagrecedoras, seja a semaglutida, que é a primeira geração, o Ozempic, seja a tirzepatida, que é a segunda geração, o Mounjaro, ou até mesmo a terceira geração, que é a retatrutida, que ainda não chegou nas farmácias, mas que já tem no mercado, elas são inicialmente medicamentos para diabetes. E pelo tipo de ação do medicamento para diabetes, ela tem como colateral o emagrecimento ou a perda de peso. Galera, fica atento, estou falando de perda de peso, não perda de gordura, tá? Cada geração, elas vêm acrescentando alguma função, tá? O Ozempic, que é a semaglutida, ele é um medicamento relativamente simples, que ele é um análogo do GLP-1. E aí, ele acaba atuando, assim, para que ele seja eficiente na perda de peso, a dose precisa ser suficientemente alta para que você tenha invariavelmente colaterais. E o principal colateral do Ozempic é uma fraqueza, tá? Uma falta de energia para fazer as coisas. E isso com certeza vai comprometer a tua capacidade de treinar, tá? Você já tem uma tendência a se alimentar pior por conta do enjoo, do desconforto, da demora para ter esvaziamento gástrico, então você não consegue comer de forma adequada e vai treinar pior, porque você fica completamente sem energia. A tirzepatida, ela tem duas funções ali, né? Ela tem os análogos de LP1, que são os mesmos do Ozempic, e tem o GIP, que tem uma outra atuação também. Aí, assim, falando dos dois que são os que a gente encontra mais comuns, né, no mercado, o grande ponto é a principal perda de peso inicial, ela é de água e ela é de massa muscular. Tá? Ela não é de gordura inicialmente, porque o processo de queima de gordura é diferente. Quem entra mais eficiente na queima de gordura é a terceira geração, que é a retatrutida, que ela tem um queimador de gordura dentro da sua composição. Tá? Então ela tem ali um dos seus ativos que faz lipólise, que é realmente a quebra da molécula de gordura que faz ali esse tipo de papel. Qual que é o grande problema? Esse medicamento ele tem uma indicação clínica, tá? Para diabetes, e ele tem uma indicação clínica para obesidade em casos de risco de vida. Você tem uma pessoa que está obesa, que tem comorbidades, que tem uma resistência insulínica severa. Então, essa pessoa vai ter benefício com o uso desse medicamento, com a perda de peso, apesar dos colaterais. Tá? Só que o que a gente vê hoje? A gente vê hoje o uso das canetas emagrecedoras como uma alternativa a uma falta de disciplina ou uma falta de reconfiguração da relação com a comida. Eu não consigo fazer dieta, então eu uso a caneta, porque a caneta não me deixa comer e eu faço ali o mais perto de uma dieta. Né? De uma dieta restritiva, inclusive, que eu vou acabar comendo pouco. E o peso vai cair sem dúvida. Tá? O peso vai cair. Tá? O percentual de emagrecimento
de tornar mais magro é uma coisa que você vai questionar depois. Qual que é o grande problema aí? Quando você está usando isso nesse sentido, porque você não conseguiu ressignificar a comida na sua vida, porque você não conseguiu lidar com compulsões e com vontades, quando você ainda não conseguiu lidar com os finais de semana e as saídas, o que quer que seja, você vai usar o medicamento durante o período e ele vai te trazer uma sensação de mal-estar e a tendência é que você diminua esses hábitos. Mesmo durante o uso, essa sensação de mal-estar vai diminuindo e você tem uma tendência a ir retomando esses hábitos. Quando você cessa o uso, você tirou aquele bloqueador que estava no teu organismo. Pensa numa represa, você colocou lá em uma represa, passando no rio, você parou de passar água para o outro lado, mas aquela água vai acumulando de um lado. Quando você tirar aquela represa, aquela água vem numa enxurrada. E isso vai acontecer com a tua fome, com a tua vontade de comer doce, com o teu impulso por uma busca de alimento de sabor rápido. Isso não é se, isso é certo, porque é esperado. Mesmo o relato da moça, você vê que ela perdeu de 52 para 47, ela perdeu 5 quilos e ela foi de 47 para 56, tá? Então ela ganhou 9 quilos. E aí, galera, tem uma questão muito sensível, que é, quando você perdeu o peso, você perdeu. Metade dele é massa muscular, da outra metade é gordura, metade é água. Então você perdeu 10 quilos, 5 quilos de massa muscular, 2,5 de gordura, 2,5 de água. Bom, a grosso modo é isso. Perdeu 10 quilos. Parou, aí você ganha 15. Que legal. Desses 15, você vai ganhar 8 quilos de gordura, até diria que um pouco mais, uns 10 de gordura e 5 de água. Porque você não vai ganhar massa muscular de volta. O processo de construção de massa muscular passa por outras vias. E aí, depois do período que você voltou, a tua forma física ela é muito pior. E os teus problemas de saúde relacionados à forma física voltam como um caminhão para cima de vocês. Tem muita gente que acha que os emagrecedores são a solução do emagrecimento rápido. E eles não são. Eles são, na verdade, um mecanismo para uma via de ação muito específica para uma doença, que é a diabetes. Quando que ele é aceito para perda de peso? Quando você tem obesidade mórbida. Por quê? Porque qualquer colateral é melhor do que morrer. Mas isso não é o caso do emagrecimento estético. O caso do emagrecimento estético é a pessoa que quer ficar melhor na foto, a pessoa que não está se gostando, é a pessoa que precisa ressignificar a vida dela. Ela conseguiria aquele resultado de maneira muito mais consistente, mudando os hábitos. Mas ela tem pressa, ou ela não conseguiu encontrar uma rede de suporte e faz uso da caneta. E aqui eu quero deixar muito claro, eu não sou contra o uso da caneta, tá? Eu sou contra o uso da caneta achando que ele vai fazer uma coisa que ele não vai. E ele não vai resolver o problema da pessoa com a comida. Ele vai criar um empecilho em relação à pessoa e à alimentação durante seu uso. E vai piorar esse problema depois de tirar. Tá? Então, a pessoa que faz uso de medicamentos, de canetas emagrecedoras ou do medicamento emagrecedor, ela precisa estar muito bem orientada sobre como manejar a dieta dela para minimizar a perda de massa muscular, porque isso vai ser desastroso na volta. Tá? A pessoa que está fazendo o uso dos medicamentos emagrecedores, ela precisa ser extremamente aplicada no treinamento dela. Porque ela precisa de todas as formas conservar e tentar construir massa muscular e melhorar o próprio condicionamento físico. Ela tem que aproveitar esse período de ação do medicamento para melhorar a qualidade e a condição física dela ao máximo, porque isso vai ter uma perda. Ela não é se, não, mas depois eu vou manter, eu vou fazer isso aqui, mas depois eu vou segurar. Isso não é realista.
Porque fisiologicamente o teu corpo ele estava andando aqui, tá? E você queria que ele estivesse aqui. Aí você usa a caneta e ele vai lá, fica aqui melhor, 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 melhor. Quando ele volta, ele vai fazer isso aqui, ó. Pum. Aqui. E aí daqui até aqui é um trabalho gigantesco, tá? Invariavelmente você vai ter problemas relacionados à saúde por conta desse período. Então precisa fazer com muita orientação, com muito cuidado, com muita certeza do que está fazendo. Ah, eu vou fazer porque eu vou perder 3, 4, 5, 6 quilos pro Natal. Mas no carnaval você vai estar com 12 a mais. Será que realmente vale a pena isso? Então assim, eu acho que o relato dessa moça é interessante para se colocar em xeque as escolhas que a gente pretende fazer ou as escolhas que a gente está fazendo. Está fazendo uso? Redobra o cuidado para minimizar o estrago na volta. E entenda que haverá um período bem difícil depois. Está considerando o uso? Pensa se é esse o caminho que quer trilhar. E o que está se fazendo para resolver o problema real, que não é na comida, que é na tua relação com comida. Beleza, galera? Bom, se vocês tiverem dúvidas sobre as canetas emagrecedoras ou sobre esse tipo de medicamento, manda aqui e a gente troca uma ideia, tá bom? Um abraço para vocês, até mais.